Se você pretende morar na Bélgica, certamente você já fez essa pergunta. Ju, afinal, quanto eu preciso levar em dinheiro para morar na Bélgica? Será 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros? Ou dá para ir sem dinheiro? 200 euros, 300 euros? Então, nesse vídeo eu vou te falar quanto que eu traria se eu viesse hoje para a Bélgica, com tudo que eu sei depois de 8 anos morando aqui. E no final eu vou te revelar quanto eu tinha quando eu cheguei aqui na Bélgica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas calma, se você não me conhece, meu nome é Juliana Carvalho. Nesse canal eu te falo como que é a minha vida de imigrante, a minha vida na Bélgica. Já morei em Portugal por muitos anos e hoje eu moro aqui nesse país de oportunidades. Então, para de delongas, vamos para o vídeo. Muitas pessoas fazem as contas completamente erradas. Coloca no papel, por exemplo, quanto que custa a passagem e às vezes deixa de pesquisar a melhor época para chegar na Bélgica. Conta quanto que é um aluguel, mas não define realmente aonde vai morar e acaba chegando aqui e tomando um susto, porque a realidade é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Então eu vou te mostrar como que você vai fazer, que é para você ter uma chegada mais assertiva aqui na Bélgica. Uma coisa que muita gente esquece é que antes mesmo dela começar a trabalhar, vai ter despesas iniciais. Sim, o aluguel. Mas o aluguel pode variar muito se você vai morar numa vaga, se você vai morar no quarto, se você vai alugar logo um apartamento. E aí você pode perguntar, mas como assim, Ju? Por que pode variar? Vamos imaginar que você vai morar numa vaga, que é um quarto com outras pessoas. Pode ser que você não tenha que pagar, por exemplo, o calção, mas em compensação, você não vai ter privacidade. Aí eu vou te jogar a pergunta: você está preparado para dividir o quarto com outras pessoas que você não conhece? Pessoas que têm formas diferentes de pensar, de viver, outra cultura, mesmo que seja brasileira? Então já fica essa dica, tá? Se você for alugar um quarto, o valor varia muito. Se é no interior, se é no centro de Bruxelas, se é ao redor de Bruxelas. E sim, hoje em dia já tem muitas pessoas pedindo calção para se alugar um quarto. Então vamos imaginar que você achou um quarto de 500 euros. Logo de cara você tem que pagar 1.000 euros. Isso eu estou falando com uma pessoa, não estou falando com uma família, não estou falando com um casal, tá? E se você for alugar um apartamento, se você tiver a sorte de alugar um apartamento, logo de cara você tem que pagar, por exemplo, o aluguel e duas garantias, que é o que normalmente se pede. Então, se você conseguiu, né, a dádiva de achar um apartamento, por exemplo, de 1.000 euros, que não é fácil, você vai ter que pagar logo de cara 3.000 euros, tá? E quando eu falo que não é fácil, que é uma dádiva, por quê? Porque eu já expliquei em outros vídeos que para poder conseguir alugar um apartamento da forma correta, vão te pedir, por exemplo, o recibo de vencimento. Mas para você conseguir o recibo de vencimento, você tem que estar inscrito na comuna para poder ter o trabalho. E para poder estar inscrito na comuna, você precisa do endereço. Então, ou seja, é tipo um loop infinito que até você conseguir entrar, aliás, entrar não, sair desse loop leva algum tempo, tá? E aí é que muitas pessoas caem em golpes, porque quer alugar apartamento de uma forma incorreta, né? Ou subalugar um apartamento e acaba caindo em golpe. Então você tem que ter muita atenção a isso. E não é só essas despesas. Tem a despesa, por exemplo, de comprar um chip de telefone, colocar um plano de telefone, por mais barato que seja, né? Você tem a despesa, por exemplo, dos transportes. Você não pode entrar no transporte e não pagar, porque senão você recebe uma multa, tá? Então, ou seja, existem despesas que vai acontecer antes mesmo de você começar a trabalhar. Então é por isso que você tem que estar preparado financeiramente. E isso eu nem estou falando de comida, não estou falando de comprar uma blusa mais quente, né? Nada disso. Então imagina, além dessas coisas, ainda você tem as despesas óbvias que é para você viver aqui na Bélgica.
Tem muitas pessoas que vêm tanto do Brasil quanto de Portugal já com emprego garantido. Mas eu não estou falando emprego clandestino, não, tá? Eu estou falando emprego com contrato, promessa de contrato, tudo bonitinho. Se a pessoa vem do Brasil, já vem com visto. Se a pessoa já vem de Portugal, já vem já com tudo arranjado. E aí, esse risco financeiro é muito menor, porque normalmente, dependendo da empresa, quando a pessoa vem trabalhar, por exemplo, os casos mais que isso acontece mais são os casos de quem vem de Portugal para cá. Já vem com alojamento. Então, a pessoa não tem que se preocupar, por exemplo, em achar um apartamento, achar um quarto, achar uma vaga, por quê? Porque a empresa ela já fornece, né, esse alojamento. Quando vem do Brasil, normalmente é uma mão de obra mais qualificada, por exemplo, TI, algo assim do gênero, né? Então a pessoa ela não vem com a moradia garantida, mas já vem com tudo facilitado. Por quê? Porque já tem um contrato de trabalho, né? É mais fácil para poder conseguir, por exemplo, o apartamento, tá? Mas atenção, gente, a pessoa te prometer o trabalho não significa que você tem o trabalho garantido e nem que a sua situação documental na Bélgica vai ficar resolvida, tá? Se você está no Brasil, por exemplo, eu conheço fulano que tem uma empresa na Bélgica, já ouvi muito isso. Ju, eu tenho um amigo que tem uma empresa de construção civil na Bélgica, me chamou para trabalhar. Isso não significa que você vai chegar aqui, você vai ter documento, que vai ser tudo mil maravilhas. Por quê? Porque ele está te chamando para trabalhar de uma forma clandestina. Por quê? Porque se fosse uma forma normal, a certa, né? Você tem que enviar os seus documentos, com os documentos da empresa, a proposta de trabalho, tudo bonitinho para o consulado belga no Brasil. O consulado belga vai analisar tudo, vai entrar em contato com as autoridades belgas, vai ver se aquela vaga realmente pode ser preenchida, se a sua mão de obra realmente é necessária aqui na Bélgica, então vai ser emitido um visto de trabalho para você. Essa é a forma correta. Só de boca não é, só de boca é só de boca, tá? Quando a pessoa vem de Portugal, normalmente é de uma empresa portuguesa que atua aqui na Bélgica, né? E que contrata a mão de obra portuguesa por ser, digamos, mais fácil a comunicação e também porque o salário é menor, né? Porque assim a pessoa vai receber o salário de Portugal, por mais que tenha mais vantagens de ser um trabalhador deslocado, né? Porque é um trabalhador de uma empresa portuguesa, porém está vindo trabalhar na Bélgica, com certeza vai ganhar ali alguns benefícios, porém não é o salário aqui da Bélgica, né? Então você tem que entender qual que é a sua situação para você também entender como que funciona aqui na Bélgica, porque a Bélgica, como eu falei, volto a repetir, é completamente diferente do Brasil, é diferente também de Portugal. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam, mas aqui na Bélgica é diferente. E eu pensava, como é que pode ser diferente, gente? Tudo é Europa, né? Mas não, a Bélgica tem um jeitinho muito peculiar de ser em todos os aspectos. Então você tem que estar preparado, você tem que entender como que funcionam as coisas aqui na Bélgica, que é para você não chegar aqui e eu vim com a promessa de trabalho, a pessoa me falou que ia me dar o trabalho, cheguei aqui não é aquilo que eu imaginei. Aí, meu amor, você vai estar aqui sozinho, lascado, sem falar o idioma e vai ser poucas pessoas que vão te ajudar, tá? Por que vão ser poucas pessoas para te ajudar? Porque muita gente, desculpa falar, é desonesto, muita gente quer só tirar vantagem e aquela porcentagem pequena que são pessoas boas, elas não ajudam também porque tem medo de levar golpe. Tem medo de ser prejudicada porque em algum momento foi prejudicado. Então não venha com a ideia, tipo assim, vai ter sempre alguém para me ajudar. Não, no Brasil é assim, né, gente? No Brasil você passou uma dificuldade, tem um vizinho, tem um familiar, por mais, por exemplo, pode brigar com a família até, mas chegou a dificuldade, está todo mundo se ajudando. Mas aqui não. Aqui é aquele velho ditado: é terra que chora e a mãe não vê. Então, não, a Bélgica não é lugar de improviso. A Bélgica não é lugar de jeitinho. Se você quer viver bem aqui na Bélgica, você tem que começar desde o comecinho, desde o seu planejamento, fazer as coisas como deve ser. Porque senão você chega aqui, você quebra a cara literalmente. Ju, então você está dizendo que se eu não tiver trabalho, eu não posso ir para a Bélgica? Não, não é isso que eu estou falando. Quando eu vim para a Bélgica, eu já vim com um trabalho, digamos que garantido, tá? O meu marido também. Só que,
Quando eu cheguei aqui, por exemplo, no meu caso, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar nesse salão de beleza, fiquei lá um tempo e depois o rapaz me dispensou. Mesmo eu fazendo as coisas como deve ser, mesmo eu atendendo os clientes direitinho, mesmo eu dando retorno para o salão, o rapaz me dispensou, entendeu? Então, eu fiquei em casa um tempo. Depois eu fui para outro salão, tá? Nesse outro salão eu também fiquei um tempo, mas eu tive que sair. Por quê que eu tive que sair? Porque era mais distante da minha casa, porque eu tinha que pegar meus filhos na escola, eu sempre chegava atrasada, meus filhos precisavam de mim, então eu também tive que sair. Então, olha para vocês verem, eu vim com o emprego, digamos que garantido, chegou aqui, não foi do jeito que eu imaginei, né? A minha sorte, gente, é que tinha o meu marido, que ele foi trabalhar na obra, foi trabalhar na limpeza, foi fazer tatuagem, para quê? Para poder então conseguir manter as despesas básicas. Mas imagina se eu tivesse sozinha. O que eu ia fazer? Né? Apesar que, pronto, é a realidade de uma mãe com filhos. Né? Se a pessoa não tem filhos, pode ser que seria diferente. Se eu não tivesse filhos, poderia ser que fosse diferente. Eu teria ficado nesse segundo serviço que eu arrumei. Também fiz limpeza, tá? Então, o que acontece? A gente tem que se programar. Quando eu vim, eu tinha esse emprego garantido, eu não tinha muito dinheiro para trazer, mesmo porque eu só vim para a Bélgica porque a nossa vida virou de pernas para o ar, né? Então, o que eu tinha naquele momento, gente? Eu tinha o dinheiro que eu tinha ganhado do meu filho, do nascimento do meu filho, né? Porque eu não sei se você sabe, tanto em Portugal quanto na Bélgica, quando uma mulher que mora legalmente no país, ela ganha um bebê, ela ganha um valor, né, assim que o bebê nasce, para poder ajudar ali nos primeiros meses de vida da criança. Se eu não me engano, eu ganhei 1.300 euros na altura em Portugal. Depois tinha o abono mensal, que era muito pouquinho, era 30 euros por mês, né? O meu marido, ele tinha feito o acordo lá com a empresa de Portugal e ele recebeu também, acho que mais 2.500 euros, tá? E isso. Então eu tinha 1.300 euros mais 2.500 euros, tinha 3.800 euros mais ou menos. Era esse valor que eu tinha. E esse valor, gente, ele acabou muito rápido. Ele acabou, por exemplo, porque quando eu aluguei o apartamento custava 1.000 euros. A gente teve que pagar, né, 3.000 euros. Que era 1.000 mais duas garantias. Depois, o dinheiro que sobrou, eu fui, né, regrando ali, mantendo para comprar uma coisinha ou outra. Tanto é que os móveis da casa que eu morava, eu comprei como? Comprei parcelado, porque a menina alugou a casa para gente, né, passou o apartamento para gente, com o compromisso da gente ficar com os móveis. E os móveis, se eu não me engano, eram 800 euros. E aí, como é que eu ia dar o dinheiro todo? Então, eu falei com ela: eu posso ficar, mas eu posso pagar parcelado. Então, ela parcelou pra gente. E o que eu fazia? Eu fazia uma limpeza aqui, eu fazia um cabelo ali, né? Para poder juntar o dinheiro e pagar os móveis dela. E diga-se de passagem, nunca atrasei. Mesmo porque eu tinha ali aquele restinho guardado, sabe? Se por um acaso não aparecesse nada, eu tinha aquele restinho guardado, né, para poder pagar ela. E o meu marido foi trabalhar na obra, foi trabalhar fazendo as coisas limpeza, fazia tatuagem, que era para poder pagar o aluguel, fazer a compra e tal. E nisso a gente passou bastante aperto. Por quê? Porque o meu filho fazia o tratamento lá em Portugal, né? Porque a gente não tinha nossa situação regularizada aqui ainda. Aí ele não tinha o tratamento dele aqui e o tratamento dele não podia esperar. Então, todo o dinheiro que a gente ganhava, assim, que poderia guardar, a gente tinha que comprar passagem para poder ir para Portugal fazer o tratamento dele lá. Os primeiros tempos a gente ia toda semana, depois passou de 15 em 15 dias, depois 30 em 30 dias, depois a gente ia só de 2 em 2 meses, até que a gente conseguiu o tratamento dele aqui e a gente transferiu todo o tratamento dele aqui. Né? Então, eu viria para a Bélgica. Se fosse hoje e eu não tivesse emprego, eu viria para a Bélgica. Né? Eu vim para cá com 3.800 euros, que naquela altura, para quem mora em Portugal, era muito, mas para quem vive aqui na Bélgica era pouco, né? Tanto é que logo de uma tacada foi a maior parte do dinheiro, mas foi com esse pouco que eu vim que eu consegui, então, alugar o apartamento.
né? E mesmo assim, porque eu segurei, porque a gente demorou 3 meses para achar o apartamento. Então eu não cheguei aqui, eu não esbanjei, eu regrava mesmo no mercado, eu regrava. Hoje não, hoje, meu Deus do céu. Hoje eu acho que eu sou rica, gente. Por quê? Porque eu posso ir no mercado, posso comprar tudo que eu quero, sabe? Sem desperdício. Se eu quiser ir na loja comprar uma roupa, eu posso ir, posso comprar. Mas naquela altura eu não podia. Naquela altura eu ia lá e comprava um bocadinho aqui, um bocadinho ali, né? E uma das coisas que me fez, por exemplo, querer trabalhar, por quê? Eu sempre trabalhei na minha vida toda. Toda, desde os 12 anos de idade, tá? Mas depois que o meu segundo filho nasceu e ele foi diagnosticado com leucomalácia, que é uma espécie de paralisia cerebral, eu mesma entendi que eu precisava me dedicar a ele. Tanto é que foi por isso que eu saí desse segundo salão. O primeiro salão, como era perto da minha casa, eu conseguia levar ele na escola, conseguia ir para o salão, voltava, né, rapidinho, e para poder buscar ele às 6 horas da tarde. Mas no segundo salão não dava, porque eu tinha que pegar transporte e depois na última hora chegava cliente, sabe? Então eu tive mesmo que optar em ficar em casa. Mas o que me fez falar assim, não, eu tenho que conciliar essas coisas todas, né? Eu tenho que conseguir uma forma de ganhar dinheiro aqui na Bélgica, foi por quê? Porque tudo eu tinha que pedir meu marido. Tudo. Para comprar uma cebola eu tinha que pedir ele. Eu conto a história da cebola. Ontem mesmo uma menina me mandou mensagem e falou assim: Ju, eu quero pagar sua mentoria porque eu quero aprender a ganhar dinheiro de casa, porque eu não aguento mais ter que pedir dinheiro para tudo. E eu lembro sempre da história da cebola. A história da cebola era, né? Para já eu não sabia falar nada. Então eu tinha medo de ir no mercado, dar mais e a pessoa me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Então eu sempre levava tipo uma nota de 50 euros, as moedas, a nota de 50, né? E comprava ali o que tivesse que comprar, tudo muito pouquinho. Comprava um arroz, comprava um tiquinho, sabe? Assim, desse jeito. E aí, teve um dia eu fui no mercado, comprei, depois eu falei com meu marido, me dá mais dinheiro porque eu preciso ir no mercado de novo, que eu preciso comprar cebola. E meu marido falou assim, de novo você vai no supermercado? Mas você só sabe gastar. Gente, aquele dia eu chorei, porque desde quando eu tinha 12 anos de idade, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, sabe? Desde quando eu comecei a trabalhar lá no Brasil, eu nunca pedi dinheiro a ninguém. E depois meu marido estava falando que eu só gastava por causa de uma cebola. Pois então, eu falei assim, vou ter que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, dando todo o suporte necessário para os meus filhos, né? Tanto para o Alexandre Gabriel quanto para a Alexia. E aí foi quando eu decidi vir para a internet, né? Foi quando eu comecei, quando eu criei o Morar na Bélgica, foi quando eu comecei, eu estudei para poder ser agente de viagens, foi quando eu comecei com marketing digital, e aí desde então eu comecei a trabalhar de casa e ganhar meu dinheiro, ser independente. E não que meu marido seja um marido ruim, tá, gente? Mas esse foi tipo um gatilho para poder me virar nos 30 mesmo dentro de casa. Porque, lógico, eu estava habituada a trabalhar no salão, eu trabalhava viajando, dava curso. Então, eu não sabia, sabe, assim, fazer nada além do que eu já sabia fazer, que eu fiz durante 20 anos. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, não, eu tenho que trabalhar de casa. Aí eu fui para a internet, coloquei como ganhar dinheiro trabalhando de casa, a partir de casa. E aí foi quando eu conheci o marketing digital e vim para a internet e minha vida mudou, tá? Mas atenção, eu digo que eu tive sorte, tá? Não que foi fácil. Não foi fácil, porque eu trabalhei muito, dediquei muito, estudei muito. Eu dedico, gente, tipo assim, 24 horas por dia. Meu marido fala que eu não dedico 24, não, que eu dedico 72 horas no mesmo dia, tá? Mas eu tinha ele para me apoiar. No começo, eu demorei, por exemplo, porque o marketing digital nada mais é do que vender através da internet, né? Eu demorei, por exemplo, 2 meses para fazer minha primeira venda. 2 meses. Então, se eu não tivesse meu marido para me dar o suporte financeiro, e não tinha como eu ficar ali brincando de tentar trabalhar através da internet, entendeu? Com 2 filhos para criar e um filho tendo que fazer tratamento internacional, né? E depois eu fiz a minha primeira venda, e aí, consequentemente, as coisas foram surgindo, foram acontecendo, e eis-me aqui, depois de 8 anos trabalhando de casa através da internet, né? E agora eu tô aqui partilhando a minha vida com vocês. Mas é que nem eu falo. Eu tive a sorte de ter o meu marido do meu lado para me dar todo o apoio financeiro. E eu também tive a sorte de ter
mentores, professores muito bons que me mostraram o caminho que eu deveria seguir, me mostraram o caminho que eu não deveria seguir, sabe? E com isso eu fui aprendendo que é completamente diferente do que a gente vê hoje em dia na internet. Mas pronto, isso é história para outro vídeo. Esse vídeo aqui é a vida na Bélgica. Então, mas se fosse hoje, se eu viria com 3.800 euros, viria novamente. Porém, eu teria me preparado mais, sabe? Preparado como, Juliana? Apesar que eu me preparei, tá? Mas como que eu teria me preparado? Eu teria pesquisado mais sobre como que é a vida prática aqui na Bélgica, sem aquele lifestyle do Instagram, sabe? Igual eu tô fazendo aqui com vocês agora, é exatamente o que eu acho que vocês deveriam fazer. É assistir os vídeos, é mandar pergunta, porque eu não tinha ninguém lá atrás para poder mandar pergunta. Olha, quanto que é para poder fazer uma compra por mês? Quanto custa o arroz? Quanto custa o feijão? Coisas básicas, sabe? Porque você vê no Instagram, por exemplo, é uma vida muito luxuosa, olha aquele áudio, uma vida luxuosa, não sei o que lá, não sei o que lá. E às vezes, gente, aquela pessoa que está mostrando aquela vida luxuosa não é aquilo que ela vive, tá? Eu conheço pessoas que estão lá no Instagram, não é que eu conheça assim de amizade, mas eu sei de pessoas que estão no Instagram mostrando uma vida super luxuosa e no final das contas trabalham na limpeza. E nada contra quem trabalha na limpeza. Eu já trabalhei na limpeza, tanto em Portugal quanto aqui na Bélgica. Se for preciso eu ir trabalhar na limpeza hoje, eu vou, entendeu? Porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se for preciso colocar comida no prato dos meus filhos, eu faço limpeza. E se nem precisar colocar comida no prato do meu filho, mas se, por exemplo, achar uma proposta aqui, Juliana, eu tô precisando de alguém para trabalhar e pago tanto. Se o tanto for bom, meu amor, vou, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de ganhar dinheiro, entendeu? Mas só que existe uma diferença muito grande. A pessoa bancar no Instagram uma vida luxuosa, né, para atrair seguidores, atrair likes, atrair engajamento, sendo que na realidade, a realidade dela é outra. Então, é isso que vocês têm que entender, tem que saber separar o joio do trigo. E eu aprendi isso desde muito cedo, né? Então, se eu tivesse vindo para a Bélgica hoje, eu ia buscar uma pessoa que mora na Bélgica, né, para poder entender como que realmente funciona a vida na Bélgica, a realidade, não aquilo, porque, gente, dentro do marketing digital, tá? Que eu já estou 8 anos, dou aula, dou mentoria sobre marketing digital, uma das coisas que existem são os gatilhos mentais. O que é o gatilho mental? É você falar exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Entendeu? Sabe aquela relação tóxica que você encontra aquele homem maravilhoso e aquele homem que fala, nossa, meu Deus, é o homem da minha vida? Pois então, é mais ou menos assim. Por quê? Porque a pessoa, ela para, ela te analisa e ela começa a falar aquilo que exatamente você quer ouvir. Entendeu? E eu, Juliana, sempre fui o contrário disso. Porque eu não gosto de enganar ninguém, porque eu não gosto de ser enganada. Porque se eu sou enganada, eu fico pé da vida, sabe? Então, eu nunca usei essa estratégia de enganar as pessoas. Tudo que eu posto na internet é verdade. Se, por exemplo, hoje eu tô aqui sem maquiagem, passei uma maquiagemzinha, né? Mas já saiu, porque eu já suei, já saiu. Mas eu, por exemplo, eu poderia ter ido me maquiado melhor, eu poderia ter vestido uma roupa melhor, não sei o quê, mas pra quê? Pra quê? Eu tô em casa, eu já gravei 2 vídeos hoje para vocês. Fui buscar meu filho na escola que estava passando mal. Cheguei em casa, um calor danado, cansada. Fui fazer ele dormir, eu dormi. Aí eu acordei, gente, só passei aqui um batonzinho, passei aqui e já veio, porque essa é a minha vida, é a realidade. Vai ter dias que vocês vão me ver, tipo assim, em um restaurante muito chique, bababá. Tá, porque essa é a minha realidade. Eu gosto de viver tanto no simples quanto viver coisas boas. Porém, eu não vou lá no restaurante simplesmente para enganar as pessoas. Eu vou porque eu gosto de ir. Eu vou quando eu. Ah, e eu só vou para comemorar, tá? Toda vez que eu vou no restaurante chique é porque eu tô comemorando alguma coisa. E por que tem que ser restaurante chique, Juliana? Porque quando eu era nova, quando eu estava lá no Brasil, eu passava assim lá na Savassi, assim, gente, que é o lugar lá, né? E que eu ia sair da minha casa, ia para casa da minha família do outro lado da cidade. Então tinha a Savassi e também tinha outros bairros, que agora eu não lembro o nome, e só tinha restaurante chique. E eu olhava e falava, ai, um dia eu vou poder entrar nesses restaurantes, vou poder comer tudo. E só tinha restaurante italiano, francês, não sei o que, bababá. Então hoje, quando eu vou comemorar alguma coisa, por exemplo, quando eu chego no marco de venda no digital,
quando eu ganho um prêmio no digital, alguma coisa assim, sabe? Quando a gente chega numa meta, ai, nós vamos pro restaurante, porque é da forma que eu gosto de comemorar, entendeu? Eu não vou no restaurante para poder fazer vídeo e enganar, para poder vender mentoria. Não, eu vou no restaurante porque eu já vendi um tanto de mentoria e eu coloquei, vou vender X mentorias, por exemplo, e eu vendi, então eu vou lá e vou comemorar. É tipo um mimo para mim mesma, sabe? Tipo assim, ah, eu consegui, eu venci. Mas vai ter gente que faz essas coisas só para poder vender, só para poder enganar, entendeu? E se você ir por esse caminho, a sua chegada na Bélgica, a sua vida na Bélgica, ela pode ser frustrante, porque a realidade ela é completamente diferente, tá? Eu gosto do Instagram, eu vendo muito através do Instagram, tá? Mas eu sou muito observadora. E eu já observei que o Instagram é um jogo de ego. Aqui na Bélgica também tem esse jogo de ego, sabe? Ai, o melhor disso. Ai, fulano é o melhor. Ai, Beltrano é melhor. É um jogo de ego que você nem sabe o que é realidade ou não. O que é fantasia ou não. O que é mentira ou não, sabe? Então, eu prefiro jogar o jogo da realidade. Eu gosto de jogar o jogo da realidade. E com isso, tem muita gente que gosta de mim, tem muita gente que não gosta, e tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém tem que agradar ninguém, sabe? Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para poder querer agradar todo mundo? Mas o que vocês têm que entender é isso. Vocês têm que entender como que é a vida de verdade aqui na Bélgica. Saber que a Bélgica não é um país de improviso. Saber que você vai chegar aqui, a realidade é completamente diferente de Portugal, a realidade é completamente diferente do Brasil. Não é impossível. Não é. Se eu conseguir, gente, com 2 filhos, um tendo que fazer tratamento em Portugal, vocês não vão conseguir? Vocês vão conseguir, vocês só têm que se organizar. Então, para finalizar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, tá? Não pensem só no preço da passagem, tá bem? Por quê? Porque a passagem vocês podem conseguir preços melhores, né? Dependendo do mês. Mas atenção, se você tem filho, o ideal é você chegar antes de setembro para conseguir uma vaga na escola para criança, porque a escola aqui começa em setembro. O ano letivo começa em setembro, ok? Segunda dica, não venha contando com o ovo da galinha. Por quê? Porque se você vem contando com um emprego fictício, digamos assim, um emprego que a pessoa falou só de boca, você pode chegar aqui e o emprego pode não ser do jeito que você imagina, ou você pode chegar aqui e ficar sem o emprego. E com isso, você também não pode ter somente um dinheiro, pouco dinheiro, ou contar com o dinheiro desse emprego. Porque você não pode ficar sem dinheiro aqui na Bélgica, tá? Porque a Bélgica ela não é o país mais barato da Europa, muito pelo contrário, eu acredito que seja um dos países mais caros. Então, para você não passar perrengue, tenha a sua reserva financeira. E, por exemplo, que nem quando eu vim, né? Eu vim com 3.800 euros. Porém, gente, quando eu cheguei aqui, eu fui morar num quarto de 400 euros, tá? E quem pagava o aluguel era o meu marido com o trabalho que ele estava fazendo. Mas imagina que se eu tivesse que pagar desses 3.800 euros, certo? Então, só em 3 meses já iria 1.200 euros, que já ia sair do dinheiro para poder alugar o apartamento, que é a garantir os calções, certo? Então, viva abaixo daquele dinheiro que você tenha, tá? Viva abaixo do dinheiro que você tenha. Por exemplo, você tem, vamos imaginar que você tem os 3.800 euros igual eu tinha. Não chega e vai alugar um quarto caro de 600, 700 euros. Aluga uma coisa mais barata, porque senão vai fazer falta, porque da onde só sai, um dia acaba, ok? Porque imprevistos acontecem, então você não pode ter o dinheiro contado, tá? Outra coisa, gente, muito importante. Se você vem do Brasil legalmente, que aqui a gente não faz apologia para imigração ilegal, tá? Tenha um seguro de viagem. Tenha um seguro que cubra acidente, um seguro que cubra imprevistos, porque imprevistos acontecem, tá? E acontece quando você menos espera, ok? Outra coisa muito, muito, muito importante. Se você vem de Portugal para cá ou de outro país da Europa, existe um cartão que é gratuito. Você só tem que ir na segurança social do país onde você mora e solicitar esse cartão.
que é o cartão de doença europeu. É um cartão azul, aonde você solicita, né, na Segurança Social, por exemplo, se você for de Portugal. E quando você chega aqui na Bélgica, você precisa ir no médico, numa urgência, aconteceu alguma coisa, você vai pagar o mesmo valor que um cidadão belga ou uma pessoa que mora aqui na Bélgica legalmente. Se você não tem nada disso, você vai pagar a fatura cheia. E a fatura cheia, meu amor, é cara pra caramba, tá? Já teve um caso de uma menininha aqui na Bélgica que precisou de atendimento de urgência e a fatura foi tipo assim, 80 mil euros. Então, não corra esse risco. E principalmente se você é uma pessoa que vem de Portugal, é legalizada ou é um português, entendeu? O que acontece? Você vem, você cai, por exemplo, nessa situação de ir para o médico e não ter um seguro, e não ter o cartão europeu de doença, ainda não está coberto com a Mutuelle, né? E você vai para o hospital e acontece alguma coisa, vem uma fatura desse valor imenso, pode ter certeza, meu amor, que eles vão atrás das suas coisas de Portugal, tá? Porque a Europa, ela é toda interligada e a Bélgica tem acordo com Portugal. Então, você tem que ter esse cartão europeu de doença, que é uma coisa super fácil de você pedir, basta você entrar no site da Segurança Social, vai estar lá as informações bonitinho e você pede. E não serve só para a Bélgica, serve para qualquer outro país da União Europeia. Vamos supor que você gosta muito de viajar. Você pega, solicita o seu cartão e aí você viaja para qualquer outro país. Se precisar ir no médico, acontecer algum imprevisto, você vai pagar como cidadão local. Uma coisa muito importante que poucas pessoas falam é tenha um plano B. Mas o que é isso, Ju, um plano B? Por exemplo, eu vim para a Bélgica para trabalhar no salão de beleza, que era o que eu sempre trabalhei a minha vida toda, durante 20 anos. Quando eu cheguei aqui, não consegui, né, trabalhar na minha área, beleza, eu fiquei ali um tempo meio perdida, fiz limpeza, fui para limpeza, posso até falar que seja um plano B para limpeza, né? E depois eu entrei para o marketing digital. Ou seja, a minha mente estava aberta para outras oportunidades, por mais que não fosse a oportunidade que eu queria. Então, tenha um plano B. Se não der certo aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, tá? Não se limita à sua profissão, porque senão você pode se frustrar caso você não consiga o emprego dos sonhos, né? Porque lembrando, nós somos imigrantes, meu amor. No começo é difícil, ok? E outra coisa também muito, muito, muito importante é aprender o francês, tá? Eu falo francês, não sou fluente. Oh, meu Deus, ela parece uma francesa. Não, tô parecendo mais a prima do Neymar. Vocês já viram o Neymar falando? É mais ou menos daquele jeito. Brincadeiras à parte. Porque eu falo o dia todo português, né, gente? Então, obviamente, em comparação com meu marido, que fala o dia todo com pessoas que falam francês, o francês dele é muito melhor do que o meu. Isso é óbvio, né? Por mais que eu veja o filme, por mais que eu ouço música, por mais que eu vou na escola, converso com a professora, por mais que eu vou no médico, por mais que eu resolvo as minhas situações, né, em francês, logicamente que o francês do meu marido é muito melhor do que o meu. E o francês da minha filha é muito melhor do que o do meu marido, porque minha filha estuda aqui, né? O meu pequenino também fala francês, ele estuda aqui desde os 2 anos, né? Ele foi alfabetizado em francês, mas por um acaso ele gosta mais do inglês, meu filho. Aquele rapazinho aprendeu a escrever português sozinho, aprendeu a falar português, né, com a gente dentro de casa, e aprendeu o inglês sozinho. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele falou comigo assim que o sonho dele é morar num lugar que se fala só inglês. Mas fica a dica, tá? E por quando eu falo aprender o francês, aqui na Bélgica, quando a gente vem, né, que somos legalizados e tal, você tem a oportunidade de fazer o curso de francês praticamente de graça ou pagando muito pouco. Eu lembro que eu já fiz de graça, lembro que eu fiz pagando 20 euros, e esse de 20 euros, se você não faltasse, no final você recebia de novo, sabe, os 20 euros. Era, tipo assim, você consegue fazer gratuitamente. E até mesmo quem não tem documento, hoje em dia tem associações brasileiras que fornecem o curso, que a pessoa vai lá e paga, acho que uma taxa de 5 euros, ou nem paga nada, sabe? Mas você tem que, quando eu falo aprender o francês, estar com a mente aberta para sair falando mesmo. Bonjour, bonjour, como ça va bien? Por quê? Porque a gente fica com vergonha de falar errado, a gente fica com vergonha da outra pessoa escutar a gente falando errado. Meu amor, azar da pessoa que fala errado, da outra pessoa que vai ver que a gente fala errado. Porque se a gente não falar errado mesmo, a gente nunca vai falar, porque você vai travar, vai ficar sempre com vergonha. Não, libera geral, tá?
Eu já contei essa história para vocês, mas vou contar de novo aqui. No correio que tem perto da minha casa, que era mais perto de onde eu morava antes, eu adorava ir lá, gente. Tudo era desculpa para eu ir pro correio. Por quê? Porque a madame lá do correio, atendente, toda vez que eu chegava, ela me dava uma aula de francês. Eu, tipo, chegava e só falava assim, né? Aí ela via, é para pagar. Aí ela, madame, répétez avec moi. Aí eu, bonjour, madame. Je voudrais payer cette facture. Aí ela ia lá e fala. Olha o telefone tocando, gente. Oh my God. Peraí. 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 Oi, Alexandre, tô gravando. Tô mesmo gravando aqui, ó. Tá todo mundo te vendo. Diga. Nada não. Tá bom, beijo. Nada demais. Você falou ninguém me atende. Falei, você não atende? Ninguém me atende? Falei. Falou, ninguém quem? Pra quem que você tá ligando que ninguém te atende? Então tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Já quero saber quem ninguém me atende. Hein, gente? Então, chegava lá, ela me ensinava a falar frases curtas e tal. Então, eu adorava ir lá, sabe? Ou seja, resumindo e concluindo, dependendo de onde você vai, as pessoas vão te ajudar. Então, não fica com vergonha. Simplesmente libera geral o seu francês, que é para você se sentir mais pertencente ao local, para vocês conseguirem empregos melhores, para vocês socializarem mais, para vocês terem mais oportunidades do que aquelas pessoas que não falam francês, ok? E lembrando, né, que quem é português mesmo, português de nascença, né, igual eu, não falsificada, o português ele já aprende o francês na escola, então ele tem mais facilidade. E uma coisa, eu tenho bastante amigos portugueses, gente. Sabe qual que é a diferença dos portugueses para os brasileiros em termos do francês? É que o português, quando chega na Bélgica, ele imerge mesmo, sabe? Ele fala o francês entre eles. Não é porque tá numa roda cheia de português que vai falar português. Não, fala francês, sabe? Então, pela minha experiência com as pessoas que eu conheço, os portugueses falam melhor o francês e mais. Por quê? Porque eles falam francês entre eles e o brasileiro não. Entendeu? Porque o brasileiro é tipo assim, é que se você começar a falar o francês, vai parecer que você está querendo tirar onda, vai parecer que você está querendo ser melhor do que o outro, vai ter julgamento se você está falando certo ou errado, porque sim, é verdade mesmo. Cada um fala com um sotaque diferente, sabe? E o português não, o português meu filho, começa a falar, sai falando. Tem uns amigos nossos portugueses que a gente fala assim, oh my God, esse aí é português ou é francês ou é belga, porque só fala em francês. E eles aqui estão certo, meu povo, porque assim você pratica cada vez mais, entendeu? E é isso, gente. Eu falo muito, meu Deus do céu. Me contem se vocês gostaram desse vídeo, me contem a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam. Escreve nos comentários que eu adoro ler o comentário de vocês. E me fala também de onde que você está me assistindo, se é do Brasil, se é da Bélgica, se é de Portugal, se é da Grécia, tem da Itália. Gente, eu fico vendo o analítica aqui do canal, eu fico assim chocada com tantas pessoas de tantos lugares assistindo, tá? Sou muito grata a vocês. Há muito tempo eu queria me dedicar a esse canal, mas a correria da vida, do dia a dia, eu nunca me dediquei 100% a esse canal e agora eu estou me dedicando, colocando vídeo aqui, né, todos os dias. Já falei aqui um dia, mas é porque é muito corrido mesmo e eu estou me esforçando. Estou me esforçando para todos os dias ter vídeo aqui para vocês, tá? Estou adorando essa experiência nova de estar mais presente aqui com vocês. Então me contem se vocês estão gostando e me mandem sugestão de vídeos. O que vocês querem saber na prática, na realidade, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.